O Brasil não é para amadores e aqui a gente não tem novidade nenhuma, porque aqui no Brasil até o passado é incerto, muitas coisas que já aconteceram no passado, na hora que a gente vai ver as coisas mudam, muda a regra do jogo e a gente sabe que o histórico de inflação aqui no Brasil também não é nada positivo, a nossa moeda desvaloriza constantemente ao longo do tempo e eu quero te mostrar aqui um ativo que você pode colocar na sua carteira, que poucas pessoas conhecem esse ativo inclusive, ele é pouco comentado por aí, mas ele é muito melhor do que os principais investimentos que todo mundo sai falando por aí. Então é um ativo que com certeza pode estar na carteira de todo mundo e é sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Muito prazer, meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como gestor de recursos e especialista em investimentos pela Ambima e sou consultor CVM, credenciado lá na CVM, na pessoa física e também na Stocus, que é a minha empresa de consultoria. Se você quiser ter o nosso acompanhamento nos seus investimentos, é só preencher o primeiro link aqui da descrição que eu entro em contato para a gente agendar um bate-papo e você conhecer a Stocus, eu te conhecer e ver se faz sentido essa parceria. Mas se a gente vem aqui, olha aqui esse gráfico de inflação brasileira, qual que foi o resumo da história aqui no Brasil, né? A gente tinha inflação galopando em níveis astronômicos ao longo do tempo, desde antes ali de 1994, que foi quando surgiu o Plano Real. Então, se você é mais jovem e não sabe o que aconteceu na história, pergunta para os seus pais como que era fazer as compras do mês e por isso que, por conta dessa inflação, que surgiu essa ideia de compras do mês, né? Fora do Brasil, as pessoas não fazem compras mensais, elas fazem ali o mercado, sempre que precisa de alguma coisinha, vai lá e compra. Aqui no Brasil, não. A gente criou esse hábito de fazer a compra do mês justamente por conta da desvalorização da moeda. Então, a pessoa recebia o salário dela, se ela deixasse para comprar no dia seguinte, aquele valor que ele tinha recebido já valia muito menos e conseguiria comprar muito menos no mercado. Chegou uma época que era atualizado 3, 5 vezes todos os dias. De manhã você chegava no mercado para comprar, era um preço. De tarde era um preço muito mais alto. Isso por conta da inflação. Então, essa aqui é a variação mensal da inflação calculada pelo IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o índice do IBGE, é o principal índice de inflação aqui no Brasil. E a gente vê que em um único mês, ali quando o Collor assumiu a presidência, a inflação estava em 82% ao mês. É mais de 1000% ao ano, então assim, é coisa bizarra, loucura. Hoje a gente tem inflação de 6% em um ano. Se a gente pensa que são 80% em um mês, é bizarro, né? E aí veio o Plano Real aqui em junho de 93, que começou de fato ali em 94, e quando o real entra em circulação, a gente tem essa queda absurda aqui da inflação, o que é positivo, absurdo no bom sentido, e a inflação começou a ficar mais controlada. Por quê? Teve toda aquela mudança do regime econômico, teve um arcabouço gigante de mudanças que aconteceram na economia, o tripé macroeconômico, que resultaram em uma queda da inflação. E é engraçado a gente pensar quando a gente fala de inflação, né? Porque a gente tem lá o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro, que a sua principal atribuição talvez seja definir a meta de inflação. E quando a gente pensa pela lógica de que a inflação é a desvalorização da nossa moeda e a gente tem um órgão que define qual que é a meta de desvalorização da nossa moeda, e ele fala que a gente tem que desvalorizar a nossa moeda em 3% ao ano, 5% ao ano, dependendo do ano, é algo meio louco de pensar, né? Porque a desvalorização deixa a nossa moeda cada vez mais fraca, o preço das coisas fica cada vez mais alto no mercado e muitas vezes a gente tem uma sensação que tá ficando mais pobre, a gente tá perdendo poder de compra, né? Mas, pelo menos, essa redução da inflação foi positiva depois do Plano Real. Tanto é que antes do Plano Real a gente teve várias moedas, né? Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, enfim, teve muitas moedas e desde 94 a gente não teve mais nenhuma mudança de plano econômico. Então tem funcionado pelo menos melhor do que funcionou até então. E aí se a gente olha esse outro gráfico que eu separei aqui, como que foi a evolução da taxa de inflação do IPCA acumulado em 12 meses numa média móvel, né? Então se a gente olha aqui, antes do Plano Real a inflação aumentava bastante, chegou aqui nesse ápice de quase 5.000% em um ano, em 12 meses acumulado nos últimos 12 meses, e depois do Plano Real, que foi aqui no início de 94, a gente começou a ter essa queda e de fato reduziu bastante ali, 22% no acumulado ao ano, né? Então, um ano depois do surgimento do Plano Real, a inflação já foi bem mais controlada, então isso é algo positivo. A gente tem esse outro gráfico aqui, que é a taxa anual de inflação dos 12 meses fechados ali de cada ano. Então, a gente vê que depois de 94, ali em 96, 97, a gente teve uma média de inflação de 6% ao ano, né? 6,4% de 96 até 2018. O que resta a gente pensar que o nosso dinheiro se desvaloriza a uma média de 6% todos os anos. Ou seja, você está ficando 6% mais pobre todos os anos se a sua renda e se o seu patrimônio não aumentam nessa proporção. E esse gráfico aqui é o gráfico famoso que muita gente posta aí na internet, que basicamente é o seguinte: R$100 lá no início de 94, hoje valem R$12. Ou seja, lembra que você
você ia no mercado com R$100 e R$100 você enchia um carrinho e hoje às vezes você não compra nem 2 itens no mercado dependendo do que você estiver comprando. Por quê? A nossa moeda desvalorizou. Não é que essa garrafinha agora custa mais caro. Na verdade, ela tem o mesmo valor, só que para você comprar essa mesma garrafinha você precisa de muito mais moeda. Por quê? A sua moeda vale menos, o real vale menos. Então, para você comprar o que você comprava com R$100 lá atrás, você precisa de muito mais dinheiro hoje. E R$100 lá atrás valia muito mais do que R$100 hoje. Então, o nosso dinheiro está se desvalorizando e cabe a nós, como investidores, proteger o nosso poder de compra contra essa desvalorização do real. E a gente tem várias formas de fazer isso, já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando quais são opções, mas talvez a mais interessante, mais conhecida até então, seja o Tesouro IPCA. Mas eu quero te falar sobre outro investimento nesse vídeo aqui que poucas pessoas conhecem e eu vou te mostrar o porquê que ele é mais interessante do que o próprio Tesouro IPCA. Mas o que é o Tesouro IPCA, né? Se a gente entra aqui no site do Tesouro Direto, a gente vê que lá dentro a gente tem vários títulos, né? Cada título tem uma rentabilidade diferente, então a gente tem o Tesouro pré-fixado, vai ter uma rentabilidade ali pré-fixada, então se você comprar esse título hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, você vai ganhar 12% ao ano até o vencimento em 2027. Esse aqui vai ganhar 12,35% até o vencimento em 2031. Então a rentabilidade ela é pré-fixada no momento que você faz a compra. Se a gente olha os pós-fixados, que são os títulos do Tesouro Selic, você não sabe exatamente quanto que vai ganhar, mas você sabe que você vai ganhar a Selic mais 0,08 aqui até 2027, por exemplo. Então você não sabe qual que é a Selic futura. Você pode ter ali algumas projeções, tem a curva de juros que mostra um pouquinho pra gente também qual que é a expectativa do mercado, só que isso varia ao longo do tempo, né? Então a gente sabe que a Selic vai variando, você não sabe exatamente quanto que vai ganhar, mas você sabe que você vai ganhar a taxa Selic acumulada até a data do vencimento. E por fim, nós temos o Tesouro IPCA, que a sua rentabilidade vai ser o valor que você investe corrigido pela inflação, mais uma taxa pré-fixada, que no momento que eu gravo esse vídeo, para 2029 tá 6,4%, para 2035 tá 6,25%. Ou seja, assumindo um cenário que a inflação acumulada média dos próximos 20 anos seja a mesma inflação acumulada média dos últimos 20 anos ali, por exemplo, nesse período de 22 anos de 6%, você vai ganhar 6% da inflação mais 6% de ganho real. Ao invés de você perder 6% de poder de compra, você passa a ganhar 6% de poder de compra a cada ano, porque o seu dinheiro vai se valorizando 6% acima da inflação a cada ano também. Então é um bom investimento pensando a longo prazo para quem quer proteger o seu poder de compra e faz sentido ter na carteira, porque é um dos investimentos mais seguros que a gente tem aqui no Brasil em termos de risco de crédito. O governo, o Tesouro Direto, é talvez o emissor mais seguro quanto a esse risco. É mais seguro do que os próprios bancos, por exemplo, porque o governo tem aquela capacidade de imprimir mais dinheiro caso o seu dinheiro acabe na data que ele precisa te pagar. O banco não consegue fazer isso. Só que, quando a gente entra no Tesouro Direto, você precisa escolher qual que é o vencimento do título que você precisa comprar. Então você precisa comprar, por exemplo, um Tesouro IPCA 2029, ou 2035, ou então um 2045. E aí você vai estar com todo o seu capital exposto a esse vértice ali da curva de juros, a esse vencimento. Quando a gente compra um outro ativo, que é o ativo que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, a gente tem uma capacidade de diversificar em vários vencimentos do Tesouro IPCA. E qual que é esse ativo? O ativo se chama IMAB11 e se a gente olha o histórico dele ao longo do tempo, se a gente olha, por exemplo, desde 2011 aqui, esse ativo, que é essa curva verde aqui em cima, ele rende mais do que o CDI, rende mais do que o Ibovespa, rende mais do que o índice de dividendos da Bolsa. Ou seja, não é à toa que existe aquele ditado Never bet against IMAB. Em português claro, nunca aposte contra o IMAB. Porque no longo prazo, o IMAB tende a ganhar de todos os principais índices que a gente tem aqui no Brasil para comparar com os nossos investimentos. Então, se a gente olha o IMAB aqui, a gente vê que historicamente ele consistentemente ganha dos principais índices em diferentes janelas, principalmente em relação ao CDI. E o que é esse tal de IMAB, né? Como é que a gente faz esse investimento? Bom, basicamente o IMAB é um índice composto por vários vencimentos do Tesouro IPCA. Então, você tem lá o vencimento 2029, 2035, 2050, você pode comprar Tesouro IPCA com vários vencimentos diferentes. O IMAB é uma carteira teórica que junta um pouquinho de cada um desses títulos do Tesouro IPCA, monta como se fosse uma carteira de investimentos mesmo, só de títulos do Tesouro IPCA com diferentes vencimentos e vê qual que é o desempenho dessa carteira ao longo do tempo. Ou seja, você comprar uma carteira cheia de Tesouro IPCA com diferentes vencimentos, no longo prazo tende a ser um investimento melhor do que os principais índices da Bolsa de Valores. E como que eu faço para investir no IMAB, Stuart? Bom, existem algumas formas. A mais conhecida e a mais segura talvez seja comprando um ETF que se chama
IMAB11, que é esse ETF aqui da gestora do Itaú, né, da Itaú Asset, e basicamente é um ETF que vai replicar o índice IMAB com uma taxa de administração de 0,25% ao ano. Então é um ETF de renda fixa que tem algumas vantagens, como por exemplo, se você vai lá no site do Tesouro e compra o Tesouro IPCA e você quer vender o título, por exemplo, depois de um ano, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar a alíquota de imposto de renda, de acordo com essa tabela aqui, referente a um ano nos títulos de renda fixa. No caso do ETF, você sempre vai pagar 15% sobre o ganho de capital. Então você não precisa, primeiro, se preocupar em ficar reinvestindo eventualmente cupons de juros, você não precisa se preocupar em qual que vai ser o vencimento do Tesouro IPCA que você vai comprar, porque a carteira já está diversificada, e você tem a garantia que sempre vai pagar 15% de ganho de capital e não aquela tabela regressiva de imposto de renda. Então tem essa vantagem tributária aqui quando a gente está falando do ETF de renda fixa. E aí a gente tem uma aplicação mínima com menos de R$100, você já consegue começar a investir, tá ali na casa acho que de 90 e poucos. E basicamente, qual que é a carteira do ETF? Se a gente olha aqui a composição desse ETF, a gente vai ver como que está distribuída a carteira do IMAB11. E basicamente a carteira está distribuída em NTNBs, vários vencimentos diferentes das NTNBs. E o que é NTNB? É a nota do Tesouro Nacional Série B, que é o nome antigo do Tesouro IPCA. Então o Tesouro mudou o nome de todos os ativos para ficar mais acessível para a pessoa física, porque muita gente não sabia o que era uma NTNB e eles mudaram para Tesouro IPCA. Então a gente consegue ver aqui qual que é a composição por cada data de vencimento. Então, Tesouro IPCA 2024 na data de outubro, hoje é 12% do índice. 2026 é 12%. 2050, 10%. E por aí vai, tem todos esses vencimentos aqui do índice. E qual que é a vantagem? Vai chegar aqui na data de vencimento desse pacote de títulos do Tesouro IPCA 2024, 12% da carteira volta para a caixa dentro do ETF e a própria gestora vai fazer o rebalanceamento dessa carteira comprando outros vencimentos, que você precisaria ter esse trabalho se você estivesse investindo diretamente ali nos títulos do Tesouro. Então você não precisa preocupar em reinvestir e rebalancear tudo isso ao longo do tempo. E aí para você investir é super simples, né? Você pode entrar no site da sua corretora, igual você vai comprar uma ação, um fundo imobiliário na Bolsa de Valores, ao invés de digitar lá a ação Vale 3, você digita IMAB11 e aí você já compra esse ETF, mas por mais que seja um título de renda fixa, como a gente está comprando títulos atrelados ao IPCA, que tem essa taxa pré-fixada acima da inflação, você precisa ter ciência que existe a marcação a mercado. Então, por mais que no longo prazo tenha uma rentabilidade positiva e melhor do que os principais índices da bolsa, também tem uma certa volatilidade, né? Então, pode ser aqui que no curto prazo, em 6 meses, o IMAB tenha um desempenho pior do que o CDI, porque nos últimos 6 meses a gente teve ali uma oscilação da curva de juros e essa oscilação fez a rentabilidade do IMAB não ser tão interessante assim, igual foi, por exemplo, o CDI. Por isso que esse ativo é muito importante ter na sua carteira, você sempre se expor a ele, mas não apenas só nele. Você precisa ter também uma diversificação e essa diversificação, talvez com esses aqui, um pouquinho de CDI, um pouquinho de índice de dividendos, um pouquinho de IMAB, essa diversificação e somada com a diversificação no exterior vai ter uma composição da sua carteira bem interessante, você consegue resultados astronômicos no longo prazo e é isso que vai te fazer chegar na sua liberdade financeira. É muito melhor do que investimentos de renda fixa tradicionais e também do que a mais famigerada poupança que todo mundo aqui no Brasil tem de investimentos na carteira. E se você chegou até esse momento desse vídeo, imagino que você queira aprofundar os seus conhecimentos nos investimentos também, e eu tenho um curso completo do zero ao avançado que eu pego na sua mão e te mostro o passo a passo que você precisa seguir para desenvolver o seu conhecimento no mercado financeiro e montar uma carteira mais adequada aos seus objetivos. Eu te mostro como que você analisa os seus objetivos para definir o que você busca nos seus investimentos, para também saber quais são as características de cada um dos investimentos para saber quais que vão se adequar melhor aos seus objetivos. Tudo isso num passo a passo completo que está no meu primeiro investimento, que é o segundo link aqui da descrição. E se você quiser o meu acompanhamento aqui na Stocks, se você tiver mais do que R$150 mil, clica aqui, preenche o formulário que eu entro em contato com você. Tamo junto e até a próxima.